A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar fazendo hoje a leitura do 2 Coríntios, capítulo 12 em diante. Aqui no capítulo 12, Paulo vai falar sobre a visão celestial e o espinho na carne. Capítulo 12, versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. 7. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Refletindo aqui, irmãos, eu pude reparar uma visão diferente de como Paulo vivia. Por quê? Paulo vai explicar aqui no capítulo 12 que Paulo era um cara completamente diferente. Ele era um cara que vivia diferente dos irmãos que viviam naquela época. Não estou falando que Paulo era melhor do que outros irmãos, mas não. Paulo sabia o valor que o evangelho tinha. Paulo sabia os deveres que ele tinha e ele ia lá e cumpria cada um dos seus deveres. Paulo era um soldado de Deus. Ele fazia jus ao nome. Aqui, no versículo 1, fala assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo fala o seguinte: olha, irmãos, escrevendo ali, eu imagino Paulo falando: olha, em verdade que não me convém gloriar-me. Então Paulo está falando: olha, eu não sinto prazer em gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha só, no versículo 2, Paulo fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se não no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. 5. Olha só, Paulo está mostrando a visão celestial aqui. Ele está explicando uma visão celestial que teve ali. Versículo 5 vai falar assim: de um assim, olha só, de um assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Vocês repararam aqui que Paulo, ele nunca gloria-se de pregar o evangelho, de salvar vidas. Paulo fala aqui no versículo 5 assim: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então Paulo, ele não se gloria pelas suas obras, mas ele se gloria pela sua fraqueza. Enquanto muitos irmãos naquele momento, muitos falsos apóstolos se gloriavam em fundar igrejas, em pregar o evangelho, em pregar também o falso evangelho ali, em querer tomar decisões, não.
Paulo se gloriava na sua fraqueza. Versículo 6 vai falar assim, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O versículo 7 aqui mostra como que realmente funciona essa analogia de Paulo. Por quê? Olha só, Paulo, ele é usado por Jesus Cristo. Paulo, ele é usado para levar a palavra. Paulo é usado ali em revelações de Jesus Cristo. E para não se exaltar, Deus dá a Paulo um espinho na carne. O que seria esse espinho na carne? Eu não sei. Há coisas ainda nessa terra que não serão reveladas. Talvez no céu a gente saiba, mas aqui ainda não. Mas eu imagino que esse espinho na carne seja Paulo entendendo as suas limitações, entendendo que mesmo ele tendo essa revelação, ele tendo Deus ali, ele acaba por muitas vezes também sendo um ser humano, tendo limitações, tendo a carne junto consigo. E aí, fala o seguinte, para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Então não era qualquer tipo de revelação, não. Tinha um nível de excelência naquelas revelações. Paulo ainda fala assim, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Olha só, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então Paulo sabia que, vamos supor que esse espinho na carne fosse um pecado ali que Paulo tinha, uma limitação do seu corpo. Por mais que ele fosse usado por Jesus Cristo, Paulo tinha uma limitação ali. E ele fala que para não se exaltar foi-lhe dado esse espinho na carne. Irmãos, Paulo reconhece a sua fraqueza. Paulo reconhece que ele é fraco, que mesmo sendo usado por Deus, ele tem uma limitação, que mesmo sendo usado por Deus, ele não pode ser perfeito ao ponto de se exaltar, de se gloriar. Paulo no versículo 8 ainda fala assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. Paulo aqui então, irmãos, ele, por muitas vezes, dá para mostrar que ele pediu a Deus para que afastasse de si esse espinho na carne, para que retirasse dele esse mal, essa fraqueza, esse espinho que muitas vezes mostrava suas limitações, mostrava o que de pior Paulo tinha. E sabe o que Deus respondeu a Paulo? Mesmo Paulo sendo um cara digno, mesmo Paulo sendo um cara que pregava o evangelho, tinha boas obras, no versículo 9, Deus fala assim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vocês conseguem entender que em um momento ali, eu penso que Paulo teve uma quebra de expectativa. É a mesma coisa de você estar passando por uma dificuldade tão grande, você pegar um mal tão grande, que você ora a Deus e ora a Deus. E a única coisa que Deus te responde é o seguinte, a minha graça te basta. Irmãos, isso por muitos ali que não têm a sabedoria, poderiam até se desviar, poderiam até falar, não, mas Deus, eu tenho boas obras, eu prego, eu faço isso, o Senhor sendo bom, e eu buscando o Senhor deveria fazer isso, tirar isso de mim. Mas Deus responde o seguinte a Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, aqui é uma das passagens mais bonitas que tem, porque aqui mostra como que é a conexão entre o eterno e o ser humano, entre Deus Todo-Poderoso e o ser humano. Por quê? Porque Paulo ora a Deus 3 vezes para que fosse-lhe retirado esse espinho na carne. E sabe o que Deus responde a Paulo? Não foi o que Paulo queria, que era que Deus removesse aquilo. Não.
Deus responde: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que eu entendo disso e o que eu posso passar para vocês é que o seguinte: quando reconhecemos as nossas fraquezas, como não tentamos escondê-las, mas sim reconhecemos que somos fracos, nos achegamos ao pé de Jesus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por muitas vezes a gente quer ser liberto de algo, por muitas vezes a gente não quer aquele espinho na carne, a gente não quer aquela limitação, mas Deus fala o seguinte: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é você que é forte, é eu que te capacito a ser forte. Não é que você aguenta vencer Golias, não é que você aguenta vencer exércitos, não. Eu lhe capacito. E quando mais fraco você estiver e você se achegar aos meus pés, mais forte você será. Então, irmãos, é o seguinte: o que dá para a gente entender é que o poder de Deus não se compara ao que nós queremos, ao que nós muitas vezes necessitamos, não, mas a sua vontade. Porque talvez um espinho na carne que esteja em você é o que está fazendo você se achegar aos pés de Jesus, é o que está fazendo você ir na igreja, é o que está fazendo você a buscar Cristo. Talvez se Deus retirar isso de você, você se exalta. Então, Deus te fala o seguinte hoje: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Versículo 10 aqui vai falar o seguinte, para fechar com chave de ouro: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo explica o porquê dele se gloriar na sua fraqueza. Vocês viram como que eu expliquei para vocês no começo que Paulo era diferente dos irmãos daquela época. Paulo vivia o evangelho de uma forma diferente dos irmãos, porque para os irmãos ali de Corinto ou daquelas igrejas, o evangelho era algo totalmente diferente. Eles conheciam Cristo crucificado, mas eles não conheciam, eles não tinham intimidade com o Espírito Santo, com o Deus verdadeiro, com o Deus que fala com a pessoa, que se achega ao nosso coração. Não, eles conheciam Jesus crucificado. Mas Paulo aqui, ele sabia que Deus fez uma mudança nele, que o Deus que tocou Paulo lá naquele passado era o mesmo Deus que estava tocando Paulo neste momento. Então, irmãos, Paulo fala o seguinte aqui, para fechar com chave de ouro, ele fala o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só como que para um cristão o viver é diferente. É diferente de uma pessoa do mundo, que quando ela está forte, ela se sente forte. Não, irmãos, quando estamos sentindo tão forte, estamos fracos. Mas quando estamos fracos, somos fortes. Talvez para você não faça sentido, mas eu vou explicar para você o porquê não faz sentido de quando você está forte, você está fraco. De quando você está fraco, você está forte. Na visão do cristão, muitas vezes, tem pessoas que se acham tão dignas, tão fortes, tão cheias do Espírito Santo, que param até de orar, que param de se achegar aos pés de Cristo, que se acham tão perfeitas, que acham que não precisam mais de oração, que não precisam se achegar a Deus. E assim elas se tornam fracas. Mas tem pessoas que estão ali passando por necessidade, passando por lutas, entendendo o seu espinho na carne, sabendo das suas limitações. E quando ele reconhece aquele espírito na carne, ele se achega a Deus, ele se achega aos pés de Cristo. Então naquela fraqueza, o poder de Deus, através daquela pessoa, o torna forte. Porque Deus fala aqui, ó, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é quando estamos fortes, não é quando nos sentimos imparáveis, nos sentimos impecáveis, que Deus exala o seu poder através das nossas vidas, não. É quando nos sentimos fracos, é quando sabemos as nossas limitações, reconhecemos nosso espinho na carne
e nos achegamos a Deus no ato de necessidade, no ato de entender como somos tão pequenos e Deus tão grande, e como que Ele nos ama, como que Ele tem compaixão por nós. E sentimos a necessidade tão grande de chegar aos seus pés, de pedir para Ele nos capacitar, e assim Ele nos torna forte. Irmãos, entendam, olha, não é porque você vai na igreja todo santo dia, não é porque você ora, não é porque você prega, não é porque você canta, não é porque você ministra ali o evangelho. Se você ficar somente nisso, se você se achar forte, se você não se achegar aos pés de Cristo, nada será mudado. Porque você não é salvo através das suas obras, você é salvo através da misericórdia, da graça de Deus. Pois somos fracos, temos espinhos na carne, mas necessitamos reconhecer esse espinho na carne, chegar com um ato de humildade, tirar o véu e chegarmos a Deus, para que assim a sua glória se resplandeça através de nós como um espelho, e que a glória de Deus brilhe através de nós, porque reconhecemos assim que somos fracos. E Deus fala, olha, eu quero deixar isso aqui para você, porque isso aqui é uma passagem muito forte. Deus fala a Paulo, quando Paulo ora ali 3 vezes, para que Deus retirasse dele aquele espinho da carne. A única coisa que Deus fala a Paulo é o seguinte: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você é um bom cristão, se você é um soldado de Deus, reconheça hoje a sua fraqueza, reconheça hoje os seus espinhos na carne e peça a Deus capacidade para continuar, não para Deus te eliminar isso da sua vida, mas para que você acabe ganhando capacitação de Deus para continuar, porque na sua fraqueza Deus te capacita a ser forte. E eu quero, irmão, fazer uma oração para você hoje. Eu peço para que você se coloque em pé, se coloque de joelho, ou se você estiver sentado, feche os seus olhos. E num ato de humildade, reconheça a si mesmo os seus caminhos, reconheça a si mesmo aquilo de mais pior que você tem, o seu espinho na carne. Entenda que eu não sou santo, os pastores não são santos, ninguém da igreja é santo, mas há uma grande diferença entre pecar e entre viver em pecado. E é isso que eu estou aqui hoje para pregar. Não quer dizer que se você esteja com espinho na carne, que você não pode ser liberto. Não quer dizer que você pecou hoje, que você não pode ser liberto. Deus reconhece qualquer coisa. Deus, Ele sabe de tudo. Ele reconhece o mais íntimo do seu coração. Ele reconhece que o seu coração é puro. Entregue a Jesus neste momento. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça os seus limites. Reconheça o seu espinho na carne. Porque Deus não quer quem é forte. Deus não quer quem se exalta. Deus não quer quem se gloria. Deus quer quem se achega a Ele, que reconhece a sua fraqueza, sabe que é fraco. E Deus fala o seguinte hoje a você, irmão: o meu poder se capacita, o meu poder se molda através da sua fraqueza. Eu não me importo se você é forte, se você é fraco. Eu não me importo se você está sujo, se você está limpo. Eu quero que você se achegue em mim com um coração justo. Eu quero que você entregue a mim o que de mais precioso você tem, que é a sua alma. Não se deixe perdido neste mundo, filho, filha. Reconheça a minha palavra. Escute-me. Se arrependa dos seus pecados. Ainda há tempo. Neste momento, jovem, adulto, criança, você que está assistindo, entregue os seus caminhos. Reconheça que você é fraco e que Deus é forte. E que nele há perdão, que nele há misericórdia. Restaure a sua aliança com Deus. Eu não conheço quem é você. Eu não conheço o que tem dentro do seu coração.
mas eu creio que tem um Deus que sabe de tudo e que pode tudo segundo a sua vontade. E neste momento Ele está falando a ti: entregue-me o teu coração. E eu hei de fazer, eu hei de mudar, eu hei de entregar coisas boas. Deus fala que as suas novidades são melhores do que prata. Irmão, não tem coisa melhor do que se chegar a Cristo, do que estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com Cristo. Então entregue neste momento a sua vida a Cristo. Senhor, neste momento eu te entrego, Senhor, a vida desse jovem, dessa irmã, deste irmão, que está aqui, Senhor, num ato de entender os seus pecados, de te pedir perdão de todo o coração, e que haja mudança, Senhor, que ele não possa sair daqui como ele entrou, mas que, Senhor, a sua semente possa ser plantada no coração de cada um que ouviu essa palavra, e que se essa semente brote, que essa semente germine e dê raízes fortes. É o clamor que eu te faço, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.